mensagem da parte de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga aleluia. Quem está mais do que feliz, diga glória a Deus. Quem está felicíssimo, diga aleluia. Aproveitando que estamos de empréstimo, por gentileza, o seu exemplar bíblico em mãos, e abra comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23. E nós teremos leitura bíblica a partir do versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o versículo 44. Depois nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Enquanto se localize a referência bíblica, quero tornar notória a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que me fora facultada de estar fazendo uso da bendita palavra do Senhor. Quero considerar o meu louvor a Deus pela vida do patriarca das missões. Eu só ouvia falar, mas domingo, segunda, melhor dizendo, os meus olhos viram. Deus em Cristo abençoe o pastor Antônio Moura. É um prazer estar aqui com o senhor, viu, pastor? Gente boa, homem de Deus. Deus em Cristo abençoe o senhor, a sua digníssima esposa, a cantora Andréa Rocha, e toda a sua casa. Que os céus permaneçam abertos sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Faça minha gratidão extensiva a toda essa pleite de obreiros abnegados, homens de Deus, pastores. É um prazer estar com os senhores aqui, viu? Deus abençoe Jeremias, que nos auxiliou na segunda, quando chegamos. Foi segunda, né? Cadê? Foi segunda-feira que chegamos, né? A cabeça parece que vai explodir, pois já faz um mês que estamos fora de casa, fora do Rio Grande do Sul. Do dia 10 ao dia 20, ministramos alguns congressos em Florianópolis. Chegamos aqui segunda-feira, domingo na madrugada. E também foi um prazer estar ali no Congresso Cimiso, conhecendo pela primeira vez este grande congresso, esse conclave espiritual. Deus abençoe a missionária Cida, a senhora Andréia. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Evangelista Rogério Santana aqui. Os irmãos que nos auxiliaram na chegada ali no alojamento. Quando se encontrar o texto bíblico, porque assim está escrito, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol perdeu o seu brilho, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Parafraseando esse texto bíblico, abre em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 55. O semblante do rosto demonstra cansaço, mas o espírito está pronto. Ontem ministramos ali no bairro Penha, retornamos para cá. Amanhã estaremos em São Bernardo e já retorno para Florianópolis, tem alguns compromissos. E acredito que até o dia 3 eu retorno para o Rio Grande do Sul, porque eu tenho alguns compromissos lá. Faço minha acompanhada da minha esposa Jéssica, meu filho Luiz Gabriel, pastor Antônio Moura, me dirijo ao senhor com todo respeito. Essa jovem, eu fui pregar um congresso do Círculo de Oração há 4 anos atrás, no Rio Grande do Sul mesmo. Ela me viu, se apaixonou e nós casamos, né? Provérbios capítulo 18, versículo 22, diz que quem acha uma esposa, acha uma coisa boa, alcançou a bênção do Senhor, não é verdade? Mas também tem o Provérbios 27, 15, que a mulher briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Vou ter que sair escondidinho das irmãs aqui. Mas chega de papo, vamos ao que interessa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Vou ser bem rápido, objetivo, para que sejamos breves, leiamos o texto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Vamos ler mais uma vez. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Diga comigo: Jesus venceu a morte. Verbalize mais uma vez: Jesus venceu a morte. Quero vos pregar sobre o tema: a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Quem crê nisso, assente-se glorificando o nome de Jesus, meus irmãos. Fique à vontade, hoje é até 00:30. Estou brincando, vou ser rápido, objetivo. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, senhoras e senhores, é bem verdade que o texto que nós acabamos de ler e fazer menção está no final do ministério terreno de Jesus Cristo.
o Filho de Deus e Filho do homem, experimenta a mais terrível separação do Pai, para que o seu sacrifício pudesse ser aceito e consumado em toda a gente. Nós somente podemos entender os planos e métodos de Deus para a salvação através de um estudo detalhado das Escrituras Sagradas. A salvação é a grande obra espiritual de Deus com relação ao homem. Através de sua presciência, Deus tinha plena consciência de que o homem haveria de cair em pecado. Mesmo assim, Deus não mudou os seus propósitos, fez o homem e deu-lhe responsabilidade e deveres. A onisciência de Deus seria uma arma poderosa para ele simplesmente parar com o mundo. Simples. Deus criou o homem pecou. Deus criou os anjos, eles foram lançados para baixo. Deus criou as nações, elas estão sendo destruídas através das guerras. Era só Deus não ter criado, tinha evitado tanto sofrimento. Muito obrigado. Só que Deus já de antemão sabia todos os resultados. Deus é misericordioso e quer que o homem se salve. O propósito de Deus na Bíblia Sagrada é fazer com que o homem chegue ao conhecimento da salvação. Mas somente pode entender e chegar ao conhecimento da salvação quem conhecer e quiser se livrar da escravidão do pecado. Note bem a história, tanto secular como os fatos narrados pela Bíblia Sagrada, que mostram que as mais diversas nações tinham seus deuses e praticavam sacrifício para eles. Mas nenhum momento mostra em que os deuses tinham compaixão do povo. O sacrifício era uma forma de apaziguar os deuses. Mesmo nos nossos dias, quantos sacrifícios em vão? Caim, por exemplo, ele trouxe uma oferta sem fundamento perante Deus. Quando Deus deu ao povo de Israel as tábuas da lei, era um propósito de fidelidade mútua que ambos firmaram. Mas Israel não cumpriu. Deus enviou seus profetas. É bem verdade, meus irmãos, que quando o homem pecou, ele ocasionou a perda de sua inocência e santidade. Mas isso não o privou de todo o conhecimento espiritual. Deus tem providenciado para que esse conhecimento nunca se acabe. O propósito de Deus na Bíblia Sagrada é fazer com que o homem chegue ao conhecimento da salvação. Mas somente pode entender e chegar ao conhecimento da salvação quem quiser conhecer e se livrar da escravidão do pecado. É bem verdade que de todos os planos e métodos de Deus para tentar definir a experiência transformadora que é o encontro do homem com Deus, salvação é mais usada. A palavra salvação significa, em primeiro lugar, ser tirado de um perigo. A Bíblia fala da salvação como um tremendo perigo de uma vida sem Deus, que é a tradução da palavra grega, soterion, que tem a significação de tornar ao estado perfeito, ou restaurar o que a queda do pecado causou. A salvação desfaz as obras do diabo? Sim. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que o diabo vive pecando desde o princípio, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras das trevas. Deus sempre teve o seu plano em mente de resgatar o perdido, o pecador. Deus o Pai, a fonte da criação. O Filho, o agente da criação. E o Espírito Santo pairava com amor sobre a obra da criação. A criação deu-se pela sabedoria de Deus, pela vontade de Deus, e conforme nós observamos pela palavra, porque Jesus é a palavra. Ele sempre estava no começo na obra da criação, pois que quando o homem pecou, ele ocasionou a perda de sua inocência e santidade. É por isso que Jesus, em Efésios capítulo 2, nos encontrou mortos nos nossos delitos e pecado. Mas Deus sempre teve o seu plano em mente de resgatar o perdido pecador, porque ele sempre estava no começo na obra da criação. Quando Deus criava o mundo em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esta expressão, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico, que é original, é Bereshit bara, Elohim het Hashamayim vered haelit. Para que isso, pregador? Para que vocês entendam que o verbo bara é um verbo hebraico que quer dizer formar algo sem dispor de matéria-prima. Ou seja, Deus foi falando
e tudo foi passando a existir. Ou seja, esta é uma doutrina, meus irmãos, que se choca frontalmente com as teorias materialistas, que acreditam na eternidade da matéria. Os que rejeitam esta verdade diz que é impossível criar alguma coisa do nada, porque não tem elemento causante, mesmo para o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que tem. Eu vou lhes provar. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz a Bíblia: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram feitos da maneira que se vê, não foi feito do que é aparente. Salmos 33, verso 6 também diz que pela palavra do Senhor foram feitos o céu e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. Salmos 33, verso 9 também diz: pois falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. Salmo 102, verso 25 também diz que desde a antiguidade tu fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Salmo 148, verso 5 também diz que louve o nome do Senhor, pois falou e tudo se fez. Apocalipse 4:11 também diz: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ele criou tudo pela sua palavra. Não obstante a isso, ele é a própria palavra. Pregador, como assim? Sim. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Observe-se que a palavra façamos está no plural. E se está no plural, Deus falava com alguém. Lembram quando Deus também disse em Gênesis capítulo 11, versículo 6: eia, desçamos e confundamos as línguas. Portanto, se a palavra façamos e a palavra desçamos está no plural, se está no plural, Deus falava com alguém. Este alguém era ele, aquele de João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este alguém é aquele de Salmo 119, verso 89, que diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Este alguém é aquele de 1 João capítulo 5, versículo 7, que três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito, os três são um. Este alguém é aquele de Apocalipse capítulo 19, versículo 11, o apóstolo João tem uma visão linda na ilha de Patmos, e com esta visão, pregador, ele diz: eis que vejo o céu aberto, eis um cavalo branco, o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, está vestido com manto salpicado de sangue. É o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus. E quem crê que o verbo está aqui, só para esse. Eis aquele barulho que o diabo odeia. Adore o verbo, sim, é ele de 1 Pedro, é ele, aquele de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, eis o Cordeiro de Deus, que está imolado desde a fundação do século. É ele, aquele de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus está pronto desde a fundação do mundo. Portanto,
Cristo. Jesus sempre foi Deus. Ele sempre estava no começo, na obra da criação. Deus sempre teve o seu plano em mente de salvar o perdido pecador, de enviar o seu Filho Jesus Cristo à terra. É por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, aniquilou-se da sua glória, e se humilhou, tomando a forma de servo, ensinando-os a verdade de Deus por preceitos e por parábola. Foi rejeitado pela maioria do povo e pelas autoridades, sendo submetido à morte, em morte de cruz, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou repetir, ele ressuscitou ao terceiro dia. Céu, onde está para interceder pelo aquele que é salvo? Só quem é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, levante as mãos ao céu, porque tem livramento de Deus para tua casa. Enquanto essa mão permanece levantada, tem milagre, tem cura. Louve que o Ismael, que o Reveler, a Dabrog, a Cedo de Peça Antúpia, Cobese me fainos, de cobiça marralu de renda. Aleluia, o sangue de Jesus Cristo ainda tem efeito para nos purificar de todo pecado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Isso não te faz adorar, eu não sei mais o que te faz. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está aqui. Apocalipse capítulo 2 diz que ele está no meio da igreja. Atos capítulo 20, versículo 29 diz que ele comprou a igreja com sangue. É por isso que Paulo disse, ele esvaziou-se da sua glória, ele palmilhou nesta terra 3 anos e meio. O seu ministério terreno, deixa eu correr para ganharmos tempo, talvez até não dê tempo de eu concluir, mas entendo uma coisa: Jesus sofreu por nós. Aqui tem uma igreja inteligente, nós somos sabedores disso. Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, palmilhou nesta terra, seu ministério terreno, 3 anos e meio. É por isso que diz a Bíblia, e por que não dizermos, o próprio Cristo diz, missionária Cida, em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Homens de Deus, já ouvi pregadores pregar, eu venci o mundo e vós vencereis também. Já ouvi pregador dizer que Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Não, ele não disse isso. Meias verdade, é uma mentira completa. Ele disse assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, que ele venceu o mundo. Mas essa noite eu profetizo de olho aberto aqui em Suzano, na demissão, que se Jesus venceu, nós também venceremos no nome bendito dele. Só quem vai vencer com Cristo, levante-a. Orabai, Watsarau e Achuremenehau, Struxtorou defai, o resto já foi. Aleluia. Sabe o que quer dizer bom ânimo no dicionário português? Aleluia. Alegria diante das provas. Colocar o homem de Deus na nossa mente que crente não pode sofrer. Entenda uma coisa, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18: tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Segura só um pouquinho aí. Paulo, de um lado da balança, coloca as aflições do santo. E as aflições do santo não duram mais do que o tempo presente. Paulo está dizendo que nós vamos sofrer por Cristo. Porém, nós não vamos sofrer no final. Pregador nos deu uma certeza bíblica, dou. Apocalipse 7:17 e Apocalipse 21:4. E o que diz? Que Jesus vai limpar toda a lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima. Quem é esperançoso por esse dia, irmão, vale a pena sofrer por Cristo nessa terra, porque chegará um dia que nós não sofremos. Jesus sofreu por nós.
Tanta coisa boa ele fez, tanto é que João capítulo 21, versículo 25, diz que não haveria livros no mundo para anotar o milagre que o nosso mestre fez. Os milagres são muitos. Ensinando sempre o bem. Só que para se cumprir as escrituras agora, eles levam Jesus para ser interrogado. A primeira agressão física de nosso Cristo foi quando eles amarram um véu nos seus olhos e dão uma bofetada dizendo: profetiza, Messias, quem foi que te bateu? Jesus surrado é levado para Jerusalém para ser chicoteado. Eles tiram a sua roupa, exceto por um manto permitido aos judeus, e amarram os seus braços acima da sua cabeça num poste. O soldado romano dá um passo à frente. Vocês já viram muitas pregações a respeito disto? A primeira chicotada corta a pele de Cristo. A subsequente chicotada corta o tecido debaixo da pele, causando hemorragia de veias e artéria. Daqui um pouco, está uma irreconhecível massa ensanguentada. A pele de nosso Cristo está em tiras. Eram 40 chicotadas. Quantas eu disse? Eram 40. Mas foi diminuído uma pelos judeus para não ter erro na contagem. Os judeus tinham leis vigorosas. Azorrague, um chicote com 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira tinha ossos, chumbos, espinhos agudos e venenosos. O martírio de Policarpo, o que foi bispo na igreja de Esmirna, que foi queimado vivo em uma fogueira, ele escreveu nos documentos da comunidade de Esmirna que Jesus foi dilacerado pelos açoites, a ponto de ser possível ver os vasos sanguíneos interiores e a estrutura do seu corpo. Se deram 39 chicotadas no nosso Cristo com um chicote de 12 tiras. Até uma criança sabe que são 468 cortes. E ele não reclama. Quem disse isso foi Isaías, no capítulo 53, versículo 7, que ele foi levado como um cordeiro manso e não abriu a sua boca. Jesus sofreu por nós, já como André, e não abriu a sua boca. Às vezes reclamamos quando não tem carne, só tem ovo para comer. Às vezes reclamamos com dor de dente. Às vezes reclamamos quando não recebemos uma profecia no CPF. CPF hoje em dia tem uma conta de luz. E eu vou falar uma coisa aqui, cuidado, não distorça minhas palavras. Eu não vim brincar, não sou nenhum aventureiro. Apesar de ter uma meninada hoje em dia que diz pisa na cabeça do diabo, mas o diabo está na cacunda deles. Uma vez, pastor Moura, me dirige com todo respeito, coloquei o pé fora do ônibus, terno e Bíblia, eu ia ministrar uma vigília. E uma senhora chegou em mim e falou: pastor, ora por mim, me revela. Eu olhei para ela e falei: não sou cartomante? Às vezes deixamos de vir para o culto para ouvir palavra, para ir na casa da Joaninha, que parece que tem uma televisão na cabeça. Revela até meia furada. Eu não estou dizendo que Deus não pode entregar uma mensagem. Deus falou comigo no congresso. Pastor Isaac, bispo Isaac, Deus usou ele tremendamente. E sempre fala. Mas entenda uma coisa, que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, diz que todos podem profetizar. Mas 1 Coríntios 12, 29 diz que nem todos são profetas. Eu fico com Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus mostra as coisas que brevemente vêm de acontecer. Bem-aventurados que ouvem, leem e guardam a palavra desta profecia. Desempoeira a Bíblia do armário e medite nela, que Deus vai falar contigo. Quem ama a Bíblia, quem ama a palavra de Deus. Jesus não reclama. Jesus urrado leva para a via da crucificação. Já tenho que parar. Ele perdeu muito sangue, pois não bebeu, não comeu. Coloco a viga horizontal sobre seus ombros e obrigo Nosso Senhor a caminhar a via dolorosa, pois ele perdeu muito sangue. O peso do madeiro é muito para ele, ele tropeça e cai. E não bastasse isso, eles amarravam uma corda na cintura e o carrasco, chicotadas, dando chicotadas. E Jesus não pode parar. Ele está caminhando, tendo choques. O peso do madeiro é muito para ele, tropeça e cai.
lasca a madeira entre nos seus músculos. Mas ele não pode existir, homens de Deus, igreja amada. Eles têm que chegar no Gólgota. Simão ajuda. Eles lançam Jesus violentamente, todo ensanguentado, de costa no madeiro. Um quadrado prego na sua mão direita. Rapidamente repete a cena na mão esquerda. Agora nos seus pés levanta a cruz entre o céu e a terra, fora da sua cidade natal. Quando levanta a cruz entre o céu e a terra, a cruz cai num buraco, dá um tranco para frente. E quando dá um tranco para frente, o seu corpo esmaga os pulmões. E uma vez que esmaga os pulmões, ele não respira. Ele sabia que Deus não aceitava carne sufocada. Então ele tenta se impulsionar para cima para tomar algum fôlego. É aonde ele libera as suas palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte está na cruz do Calvário, a igreja. A morte está na cruz do Calvário para levar Jesus. A morte está lá com o seu guilhão. A morte está lá com o seu ponteiro de ferro. A morte está lá com a sua foice. Mas Jesus não podia ser morto pela morte. Por quê? Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. E quando a morte veio para levar, a morte é derrotada na cruz do Calvário. Porque quando a morte vem para levar Cristo, Cristo fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segura só um pouquinho, já vamos orar. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que ele aboliu a morte. Atos capítulo 2, versículo 24 diz que a morte não pôde contê-lo. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Paulo soube disso mais tarde no texto que verbalizamos por último. Paulo soube disso, que Jesus venceu a morte. Então ele enche o pulmão para dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Andral e Abral e a Segneia. Paulo diz: ó morte, onde está o teu poder de ferir? Nós estávamos mortos, coloque-se de pé por favor, mas agora estamos vivos e não morremos mais. Tu estás vencida e desarmada, e nós estamos longe do alcance. Ó, será que é só eu que estou ouvindo? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Teu adiguiçal é temor não há. Homem de Deus, Gênesis capítulo 30. Labão deu a sua filha Raquel para Jacó. Ele trabalhou 7 anos, depois mais 7. Quantos anos? 14 anos. Quantos anos eu disse? E diz a Bíblia que Raquel era estéril. Mas Jacó o amava muito, que esses anos era como se fosse poucos dias. E Deus abriu a madre de Raquel. Mesmo que o trabalho seja árduo. E eu estou profetizando que mais congregações serão abertas. Mas mesmo que seja difícil, estéril, árduo, difícil, não produza fruto, seco. Mas se amar o que está fazendo, Deus faz abrir a madre. E o Senhor tem amor. E não fica por isso. Jacó recebeu do seu sogro Labão alguns animaizinhos, poucos. Levou para o campo. E descascou vara de álamo, diz a Bíblia, e de aveleiro. E pôs as varas descascadas e apareceu as brancuras. E pôs as varas na frente das pias. Quando os animais iam beber, tinham relações sexuais e nasciam animais listrados. E Deus fez crescer o rebanho. Varas descascadas, que significa transparência. Sempre quando o líder, quando o obreiro, quando o pastor for transparente, Deus faz crescer a obra sempre. Quem é transparente aqui? Quem é? Posso orar, pastor?
Coloque a mão sobre o coração, coloque. Há uma autoridade de Deus, uma graça de Deus aqui nesse lugar. De clemência de sombra o idefly. Levo e sai que o alabrius que me quistai era. Lises de Israel e de Arese. Ele venceu a morte, irmãos. Ele morreu por nós. Não há distinção de raça, cor, posição social, é somente crer. João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somente temos vida por Jesus. Aqui que vos fala um ex-dançarino de funk. Há 9 anos atrás, Jesus me tirou do funk e me fez um pregoeiro da palavra. Aleluia! É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27: porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Vou tirar esse neguinho do funk, vou lavar com meu sangue e vou fazer um pregador da minha palavra. Aleluia! Eu vos convido a orar junto, mas é para orarmos, não é para chamar gato, é para orar. Quem vai orar comigo? Aleluia. Da onde estão, pastor? Eu posso chamar? Posso? Escute. Eu sei que todos são salvos, que são cristãos. Mas tem alguém aqui essa noite que esteja parado e queira voltar nessa noite, eu quero te conhecer. É claro, às vezes, já vimos inúmeros pregadores dizendo na Bíblia que o vinho, no original é alegria, mas do que será de fazer cosquinho nos pés? Quando Jesus, em Lucas 10 e Mateus também 10, manda os discípulos fazer a obra, eles vêm: Senhor, no teu nome demônio sai, enfermidade sai, doença sai. Aí Jesus dá um puxãozinho de orelha. Mas não vos alegrai-vos, porque se vos sujeito o Espírito. Alegrai-vos antes, porque está escrito o vosso nome nos céus. A maior alegria de um crente é a salvação. Não há dinheiro que compre. Jesus voltará logo. Às vezes tem gente que olha e diz: ih, pregador gelado, tem pecado no púlpito. Entenda uma coisa: Deus não quer se revelar no púlpito. Deus quer se revelar no nosso coração. Eu quero ver só. Quem tem coração quebrantado e contrito aqui para Deus essa noite? Ele voltará para buscar o povo de Tito 2,14, povo zeloso, especial e de boas obras. Mão no coração, coloque. Há uma graça poderosa de Deus aqui. Ele venceu a morte, irmãos. Ele nos comprou com sangue. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que não foi mediante coisas corruptíveis que ele nos comprou, como prata, como ouro, mas sim com o precioso sangue. Paizinho amado de bondade e poder, eu preguei a tua palavra aqui, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício do Calvário que o Senhor fez. Teu amor por nós é algo imensurável, ó Deus. Porque se nós lembrarmos que o seu Filho amado fez na cruz do Calvário, o Senhor ficou de mãos atadas. Tudo isso foi por amor ao homem. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. Quero orar também por aquela recepcionista, Senhor, ali do hotel onde nós estamos, quando ela disse: vocês vão para o culto, eu também queria ir, mas eu não posso sair. Alcance ela. A alma dela tem sede, diz do Senhor. A alma dela tem sede da sua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz que as aflições do santo não duram mais do que o tempo presente. Nós podemos sofrer agora, mas não sofreremos no final, meu paizinho querido. Fica conosco, em o nome de Jesus. Quem crê nessa verdade bíblica? Amém, meus irmãos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Cabeça parece que vai explodir, mas amanhã eu ainda prego e logo já vamos embora descansar um pouquinho. Ore por nós, meus irmãos. Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 16: porque se anunciamos o evangelho, não temos que nos gloriar,
pois é nos imposta essa obrigação. Enquanto eu estiver saúde e fôlego de vida, eu vou estar falando da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia. Amém, meus irmãos? Quantos recebem essa palavra? Boa essa palavra. Deus continue abençoando o pastor Luiz Carlos, sua família, sua esposa, o seu filhinho. E a bênção é grande. Está cansado. 30 dias já pregando, né? Imagina se ele não tivesse cansado, hein? Tivesse cansado, meu Deus do céu. Né, pastor Zé Roberto? Voz de trovão, né? Metralhadora de Jeová, né? Deus continue abençoando e honrando o servo do Senhor. Meus irmãos, na sexta-feira, amanhã teremos trabalho com o pastor